Senhor Jesus, Tu és o Deus do pastor Fernando, Tu és o nosso Deus, Jesus. Jesus, em Teu nome eu te peço, continua derramando da Tua graça, assim como Tu fez ontem, faz hoje, Senhor Jesus. Oh Jesus, usa Teu Filho de uma maneira especial, fala aos nossos corações, Senhor, e nos desperta, Senhor, do sono, nos desperta, assim, Senhor, das atenções que nós possamos ficar desatentos, Senhor, mas nós que possamos frisar, estar atento à Tua palavra, porque sabemos só o Senhor pode transformar as nossas vidas, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu te peço, toma Teu servo mais uma vez, usa ele mais uma vez na Tua presença. Em Teu nome, Jesus, eu te louvo e te glorifico. Deixa eu dar um exemplo aqui, né, que eu trabalho na área da saúde, né, Fernando? Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Irmãos, que momento especial o Senhor nos deu essa noite, de estarmos juntos em torno da sua palavra e falando da sua obra, né? De uma das obras que eu creio que foi a primeira instituição que Deus criou sobre a face da terra, que foi o casamento, né? Como Deus criou o casamento. E para mim é uma alegria muito grande poder falar aos irmãos. Eu agradeço, pastor Eluiz, sempre pelo carinho, e os meus pastores, pastora Loide, pastor Gedeon Júnior, pela confiança, porque eu sei que sem passar pelo crivo deles, né, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, eles são também responsáveis por a gente estar aqui. Amados, o título que o pastor Luiz passou para mim foi Valorizando a Aliança no Casamento, e os irmãos podem ficar sentados mesmo. O texto está em Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 9, que diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente pode observar aqui que a importância é tão grande que você pode observar que Deus foi criando tantas outras coisas ao longo do tempo, muitas coisas foram mudando, mas o casamento ele foi desde o princípio, foi o alicerce, né, a base para que Deus pudesse criar, né, ou sim, formar toda a humanidade. Amém? Ele fez o casamento. Louvado seja Deus. Valorizar. Irmãos, valorizar tem alguns sinônimos, né? Um dos sinônimos de valorizar é dar o valor devido, né? Reconhecer o valor. Porque se eu ou você, se nós não estamos valorizando, dando o valor devido, reconhecendo o valor do casamento, hoje nós vamos nos atentar mais para isso. Por quê? Porque Deus valorizou. Deus valoriza o seu casamento. E valorizar também, um dos sinônimos de valorizar, é aumentar ainda mais o valor. Olha que coisa importante, aumentar o valor do seu casamento, da união, né, que Deus te deu, da esposa, do esposo, do lar que Deus te deu. Eu estava pensando, Jesus valorizou de uma forma tão especial que a primeira manifestação de milagres de Jesus foi exatamente de uma festa de casamento, né? Olha o valor que Jesus deu, né, ao casamento. Por que Jesus então realizou ali o seu primeiro milagre em uma festa de casamento? Porque ele deu valor exatamente ao que o Pai havia criado, a união
conjugal, porque sabe, daí é que o Senhor forma a sua igreja, forma o seu povo, né, a sua noiva, a sua igreja. Deus valorizou tanto que Ele compara o seu relacionamento com a sua igreja com um casamento, noivo, não é? A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Olha o tanto que Jesus valoriza a instituição que Ele criou desde o princípio, como a palavra do Senhor diz aqui. Porém, desde o princípio, Deus criou macho e fêmea, exatamente para fazer o que Ele fez, como nós estamos vendo aqui. Agora vocês imaginam o valor disso aqui. Se vocês pudessem imaginar a presença, a glória de Deus, os anjos do Senhor acampados ao redor de cada um de nós aqui, zelando, velando, valorizando, nós poderíamos então pensar um pouco mais quando tratarmos acerca da nossa vida conjugal, porque olha como Deus abençoou, olha como Deus valorizou, olha como Deus cuida, olha como Deus zela. Então, se Deus faz tudo isso, eu tenho que parar um pouquinho e pensar e dizer o seguinte comigo: eu preciso fazer também do meu casamento assim como Deus tem feito, zelar, cuidar, não é? Valorizar. Por quê? Porque foi Deus que criou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não há como a gente falar em valorizar se a gente não vê o oposto de valorizar, né? Desvalorizar. Então, quando pastor, que eu estou desvalorizando o meu casamento? Primeiro, quando eu estou tirando ele da presença de Deus. Quando eu estou tirando a minha união, né, a minha esposa ou meu esposo, eu estou tirando aquilo que Deus criou da sua própria presença, eu estou desvalorizando. E desvalorizar, irmãos, tem alguns sinônimos, um deles é rebaixar. Olha, já começa, né, a diminuir, rebaixar, menosprezar. Se Deus deu o valor devido, por que eu vou menosprezar aquilo que Deus preza? Aquilo que Deus exalta, aquilo que Deus abençoa, como é que eu vou menosprezar? Não considerar ou desconsiderar aquilo que Deus considera. Então, observa aqui alguns sinônimos de desvalorizar. Então, desmerecer, desconsiderar, diminuir, baixar, difamar, ou seja, falar mal um do outro, né? O marido falar mal da mulher, a mulher mal do marido, às vezes para o próprio filho, é um deslize, né? Que às vezes acontece e a gente, quando observa, já está falando para um filho ou para outro os defeitos, né? Do seu cônjuge. E isso é desvalorizar. Isso o Senhor quer tirar do nosso meio, que né, criticar, falar mal, difamar o nosso cônjuge, desrespeitar. Ok? Então, irmãos, eu preciso valorizar aquilo que Deus criou. Em primeiro lugar, eu preciso, para poder valorizar, eu tenho que pensar, espera aí, foi Deus quem criou? Então não é coisa comum. Deus não cria nada comum, não é verdade? Deus não cria nada sem valor, então tudo que Deus criou é valoroso. Se Deus criou, se Deus fez, foi Deus que me uniu, Deus que me deu. A minha esposa, se foi Deus que deu, né, a você, a sua esposa, o seu esposo, então é algo valioso, algo divino, algo celestial, algo santificado. Deus abençoou, valorizou tanto, que Ele deu o Espírito Santo dEle para purificar, santificar e te dar ainda muito mais valor. Amém? Então começa a pensar no seu casamento como algo divino, algo feito por Deus, ok? Não foi coisa de homem, não é coisa alguma. Ele é tão especial que existe um inimigo o tempo inteiro tentando destruir, tentando acabar com aquilo que Deus criou, tentando, né? Quantas vezes você, talvez aí nesses longos de 10, 15, 20, 30 anos, não foi tentado, né? O inimigo, por quê? O inimigo sabe que tem valor, sabe que é abençoado, sabe que foi Deus que criou e ele quer destruir. Então presta atenção
no valor que o teu casamento tem, no valor que a aliança que Deus fez tem na sua vida. Observa aqui, por que eu devo valorizar? Foi Deus que criou. Em Marcos capítulo 10, onde a gente leu aqui, o versículo 6, ele diz assim, ó, porém desde o princípio criou Deus, né? Do princípio da criação, Deus fez. Então foi Deus que fez. Presta atenção, Deus fez. Eu devo valorizar o que Deus fez. Se Deus fez, o inimigo vai tentar de todas as formas destruir. Mas não vai, por quê? Porque foi Deus que fez, ok? Foi Deus que fez, então por isso eu devo valorizar, porque foi Deus que fez. Vamos ver Gênesis 2:18, né? Muito conhecido, para a gente confirmar isso aqui. Foi Deus que fez, ok? Apenas para a gente observar aqui, ó, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, né, uma adjuntora que esteja como diante dele. Olha como Deus considera, trata isso aí que nós às vezes menosprezamos, nós às vezes vacilamos, desprezamos, criticamos, não é? Então, meus amados irmãos, Deus fez, por isso é valioso. Então, Deus fez a sua mulher para você, Deus fez o seu marido para você, assim como fez Eva, não é? Ali para Adão e entregou para Adão. Então foi Deus que fez. Então valoriza, porque foi Deus que fez. Pastor, quanto eu devo valorizar? Até onde eu devo valorizar? Eu queria observar aqui com os irmãos em Cantares, nós vamos hoje estar folheando a Bíblia, passeando aí em alguns versículos, nós vamos ver quanto nós devemos valorizar o casamento. Até onde, né? Eu devo valorizar. Cantares, capítulo 8, versículo 7, diz assim, olha o tamanho do valor que o seu casamento, a aliança chamada casamento. Diz assim, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente eu desprezaria. Agora você começa a imaginar aí, eu quando às vezes celebro algumas festas de casamento, até na última palestra, eu falei a respeito disso aqui, que se você pegar esse versículo, você vai dividir ele em 3 partes, e o casamento, ele vai lutar contra 3 forças, irmãos, que são gigantescas, forças que destroem natureza, mas contra o casamento, contra aquilo que Deus abençoou, essas forças não conseguem vencer. Ok, olha, diz assim, ó, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Você já viu o ímpeto das águas quando elas querem entrar, invadir, destruir alguma coisa? Por exemplo, aquela tsunami, né? Quem conseguiu parar a água ali? Não é? Ela destruiu o que quis, quando quis, na hora que quis. Mas segundo a palavra de Deus, o teu casamento, essas muitas águas não têm poder para destruir. Sabe por quê? Porque aqui foi criado, feito por Deus, abençoado por Deus, e o nosso casamento está protegido por Deus. Observa a força, o ímpeto das águas. A Bíblia diz que as muitas águas, pastor, não pode destruir o seu casamento. Olha que coisa interessante, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Se toda a fúria da água, do mar, não pode, né, apagar esse amor, é porque há um poder especial em volta do seu casamento, muito glorioso, te protegendo, livrando, guardando o tempo inteiro, valorizando, porque foi criado por Deus. Por isso, Ele dá toda essa proteção para a nossa vida conjugal, amém? Para o nosso casamento. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Começa a imaginar aí o tamanho do amor, a força do amor,
que você sente, que você deve sentir, que você deve ter para com o seu cônjuge. Nem as águas poderiam apagar. Aí vem aqui, a força da natureza não pode destruir. Porque a natureza, irmãos, a natureza ela vai destruindo. Você, por exemplo, ferro. Você pega aí o ferro, deixa ele num canto aí, volta daqui a algum tempo, ele está todo enferrujado, acabado. Quem foi que destruiu? A força da natureza ali, né? O tempo foi destruindo, né? A água, ali chuva foi destruindo. Mas interessante que a nossa vida conjugal, a gente vai se tornando tão mais dependente, cada dia mais dependente, amando mais, zelando mais um do outro, que vai aumentando esse amor. Interessante, o tempo destrói, né? As coisas ferrenhas, as coisas duras, mas não destrói aquilo que Deus criou, que é a união do marido para com a mulher. Amém? Então, isso aí, você já pode começar a sentir essa segurança, essa certeza, que nem a força da natureza e nem a ação do tempo, quando diz assim, ó, primeiro a força da natureza, né, as muitas águas não poderiam apagar, é a força da natureza, e nem os rios afogá-lo. Ó, os rios, você pode contar a ação do tempo, né? Porque, por exemplo, você pode observar os rios São Francisco, quantos anos tem, né? E está ali, no mesmo lugar, quantas civilizações já se passaram, né? O rio Nilo, quantas civilizações, o rio Mississippi, tantas civilizações já passaram, já morreram. Vamos lembrar aqui, por exemplo, aquela civilização ali que saiu do Egito, né? Quando José também entrou ali no Egito, e a que saiu 400 e tantos anos depois, estava ali o rio Nilo. Até hoje ele está lá. Mas o tempo, né, levou tantas civilizações, mas o rio continua ali. Ou seja, então a ação do tempo, ela pode levar civilizações, ela pode levar tanta coisa, mas o teu casamento, o amor que você tem para com a sua esposa, o amor que você tem para com o seu esposo, não tem rio que leve, não tem rio que afogue. Está dizendo aqui, ó, os rios não poderiam afogar. Então você já está vencendo aqui a força da natureza, né? Porque a natureza vem, aí as rugas aparecem, né? O cabelo cai, a barriguinha cresce, né? Não tem jeito de lutar contra isso. Mas o amor permanece. Amém? Né? Talvez a beleza física vai indo, mas o amor permanece. Sabe por quê? Porque o amor está no coração. Porque o amor está na alma, o amor está no Senhor, então não tem jeito. Aquilo que está no Senhor, não tem como ninguém, nem rio, nem água, nada destruir, ok? E ainda diz mais aqui, se alguém desse toda a sua fazenda, a fazenda da sua casa, por esse amor, certamente eu desprezaria. Aí vem o quê? A sedução pelas riquezas desse mundo, né? Pelas finanças, dinheiro, fama, todas essas coisas aí. Se alguém desce por esse amor, despreza. Aí sim você vai estar valorizando aquilo que Deus criou, que é o seu casamento. Despreza tudo isso aí, porque vale muito mais, viu? O teu casamento, a tua vida conjugal, a paz que o Senhor te dá, os frutos que Deus te dá através disso aí, vale muito mais do que dinheiro, tá? Do que fama, do que sedução, do que todas essas coisas. Então, quando é que você vai estar valorizando? Quando você vai estar desprezando todas essas coisas aí, em nome do seu casamento, tá? Em nome daquilo que Deus criou, da união que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante aqui, em Marcos 10, 7 e 8 diz assim, ó, por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Então você pode lembrar aí, que você deixou pai e mãe, por isso aí, pelo seu casamento. Então, espera lá, eu deixei algo tão valioso, porque olha o aconchego do lar, né? A situação ali de pai, filho, lar. Você deixou isso aí. Você deixou seu pai e a sua mãe pelo seu casamento.
agora você vai, porventura, entregar ele para uma terceira pessoa? Essa terceira pessoa é mais importante do que o amor do seu pai e da sua mãe? Existe amor maior do que o pai e da mãe? Né? Existe proteção maior do que o do pai e da mãe? Lembra que ele é tão valioso, ele é tão especial, ele é tão rico, tão abençoado, que você, segundo a palavra de Deus, você deixou pai e mãe por esse amor. Pela sua esposa, você deixou o seu pai e a sua mãe. Quando aparecer, né, um atrevido ou uma atrevida aí de fora, olha para ele, olha para ela e vê se ele ou ela tem mais valor do que o seu pai e a sua mãe. E você deixou o seu pai e a sua mãe pela sua esposa, pelo seu esposo, ok? Então, você vai valorizar isso aí. Significa o quê? Que esse amor, ele vale muito mais, não é? Do que qualquer coisa, porque deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e ser ambos uma só carne, é algo muito valioso, algo muito glorioso. Então, irmãos, tem muita gente que, se parar e pensar nesse momento, tudo que você deixou para viver esse amor, não vai aceitar uma terceira pessoa para destruir toda essa riqueza, todo esse valor que Deus deu. Então, lembra que você deixou o seu pai e a sua mãe. Serão os dois o quê? Uma só carne. Louvado seja Deus, é a sua carne. Tem valor a sua carne? Você esbofeteia, né, a si mesmo. Eu, assim, estava contando, a gente vive nos lugares, nas repartições, pregando o evangelho, eu estava falando para um pessoal que eu estou com 32 anos de casado, né, fazendo agora dia 18 de dezembro, 33, né, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, irmãos, nunca dei um grito na minha esposa, nunca dei um beliscão, nem um tapa, nem um soco, porque é a minha carne. Eu vou fazer isso comigo? A palavra do Senhor diz, pastor Luiz, que é minha carne. Como é que eu iria bater na minha carne? Como é que eu iria beliscar, judiar, fazer sofrer, fazer sentir dor a minha própria carne? E quando o pastor Luiz falava agora há pouco, ele falava a respeito de agressões verbais. Agressões verbais. Ao longo desses 33 anos, meus amados, a gente desenvolveu uma defesa, né? Um anticorpos aí contra briga, pastora, contra discussão e tudo. Quando a gente sente que está talvez se irando ou chateado um com o outro, a gente fecha a boca para não ferir, porque tem palavras que, se você falar, você pode fazer de tudo que você não consegue apagar. A palavra do Senhor diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, não é? Então nós precisamos, eu desenvolvi isso aí, é o silêncio. Às vezes fico o dia inteiro ali, até passar aquilo ali, chegar, pedir perdão, né, conversar, mas a gente desenvolveu para não alterar a voz, para não xingar, para não gritar, para não ferir, não é? A gente faz silêncio, não é verdade? Para não machucar, para não ferir. E a gente trata com casais que até hoje eles falam, olha, eu estou ferido porque meu cônjuge me feriu a vida inteira, né? Ou se a minha esposa me feriu, meu marido me feriu. Como? Com palavras. Às vezes não foi agressão física, mas são palavras. É difícil de esquecer. Então, irmãos, é algo muito importante. Valorize o seu casamento, não fira a sua esposa com palavras, não fira o seu marido com palavras. Quando você estiver irado, o silêncio é melhor, por quê? Porque a palavra diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não tem como, na ira, na hora do... Cadê a... eu tenho a razão nessa causa, eu tenho certeza, eu estou com a justiça, eu vou falar, mas aí no momento da ira a justiça de Deus sai, se você agir. Então na ira do homem não opera a justiça de Deus, fica calado.
vai fazer uma outra coisa, louvar a Deus, ler a palavra, orar, principalmente chorar na presença de Deus, né? Descansar ali, e depois você vai conseguir enxergar melhor, pensar melhor, e vai acertar as coisas. Então, graças a Deus, nesses 33 anos, Deus me deu esta felicidade de não ferir a minha esposa com palavras. E isso é muito importante. Amém? E quando eu falo isso, irmãos, é porque é recíproco. Ela também assim faz comigo. Não é? Ela nunca me agrediu, nunca gritou comigo, nunca me bateu, né? Ah, pastor, mas o homem não tem esse negócio, não tem, nem, porque o vaso mais fraco é para ser zelado, para ser cuidado, né? Valorizado, como nós estamos estudando nessa noite, tá bom? Por isso Deus te deu essa princesa, né? Por isso Deus te deu esse príncipe, para você cuidar, zelar, valorizar essa aliança que Deus te deu aí, amém? Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, Cantares, capítulo 3, do versículo 1 a 5, eu acho muito interessante a respeito de como a esposa valorizou o seu casamento. Observe aqui, Cantares 3, diz assim, ó: de noite busquei em minha cama, aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, e buscarei aquele a quem ama a minha alma, e busquei e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Eu quero chamar a atenção de vocês agora, para observar aqui, o valor que essa esposa deu ao seu esposo. Lá pelas madrugadas, né? Ela acorda e procura, né? Já pensou a mulher procurando o marido ali e não encontra? Uma mulher comum, uma mulher natural, uma mulher não espiritual, simplesmente viraria para o outro lado e dizia: ah, mas aqui não. A Bíblia diz que ela buscou na sua cama aquele a quem ama a sua alma, buscou e não achou. Levantar-me-ei, olha que coisa linda aqui, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, e buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Então ela despertou, ela se levantou e saiu pelas madrugadas, levantou pelas madrugadas para lutar pelo seu casamento. Dá para entender isso aí? A força, o valor que ela estava dando. Espera aí, ela percebeu que tinha algo de errado. Espera lá, o inimigo está tentando destruir o meu casamento. O inimigo está tentando fazer alguma coisa contra a minha vida conjugal. Levantar-me-ei pelas madrugadas e vou buscar salvar o meu casamento. E ela se levantou e saiu, Luiz, pelas madrugadas, andando. Agora vocês imaginam, irmãos, o valor que essa mulher deu ao casamento, porque para uma mulher andar por uma cidade pelas madrugadas, e naquela época não tinha luz elétrica, eu creio que não tinha luz poste, luz elétrica, sim, era um perigo muito grande, para ela sair pelas madrugadas, para buscar salvar o seu casamento, mas ela não considerou esse perigo, porque ela deu um valor tão especial ao seu casamento, que ela disse: eu vou buscar e vou salvar o meu casamento, não quero saber de perigo, nada, eu vou buscar, levantar-me-ei e rodearei a cidade. Olha o perigo que essa mulher corria pela madrugada, mas ela foi à luta, não é? Ela foi à luta e disse: eu não perco, é meu, foi Deus que me deu, é meu, eu vou atrás. Aí diz assim, ó, ela buscava e não achava, ia num canto e ia no outro. Aí os guardas
que rondavam pela cidade. Você vê que o negócio era sério. Os guardas encontraram e ela perguntei aos guardas: vistes aquele a quem ama a minha alma? Você pode levar isso aqui para o lado do casamento também. É claro que se quiser levar do amor da noiva para com o noivo, Jesus para com a igreja, mas observa aqui como ela estava determinada a lutar pela paz do seu casamento, tá? Pela estrutura do seu casamento. Ela disse: espera aí, ô guarda, vistes aquele a quem ama a minha alma? Então, eles não acharam. Sabe o que ela fez? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Sabe qual foi a palavra seguinte? Ela não brigou, ela disse: detive-o. Sabe o que é deter? É abraçar mesmo. É meu esposo, detive-o, está detido, meu amigo, está abraçado, está amarrado, né? Não tem mais, acabou, detive-o, abracei, tomei posse do que é meu, eu não abro mão para ninguém, eu não desisto do meu casamento, é meu, o Senhor me concedeu, detive-o. Sabe o que é deter? Deter é segurar alguém, abraçar, tomar para si. Às vezes precisa de coragem, às vezes precisa de uma atitude de fé, um jejum, uma consagração, uma campanha, lágrimas, enfrentar perigos, madrugadas adentro. A Bíblia diz que ela foi pela madrugada, pastora, lutar pelo seu casamento. Superou o frio, o medo, a escuridão, superou tudo isso para lutar pelo seu casamento. O que você tem feito pelo seu casamento? Como você tem valorizado? Olha o valor que ela deu aqui ao seu casamento. Aquele a quem ama a minha alma. Não esqueça que é aquele a quem ama também a sua alma. E ela diz: detive-o, olha aqui, detive-o até que introduzi a casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Ou seja, de volta para casa, a estabilidade novamente, vida espiritual novamente, busquei, jejuei, consagrei a minha vida, fiz campanha, lutei, então tem valor, é meu, foi Deus que me deu, este casamento, eu vou lutar por ele, não abro mão do que Deus me deu. Isso é valorizarmos, isso é dar valor, o valor devido, àquilo que Deus te deu. Então, está sentindo algum perigo, igual a mulher sentiu aqui, procurou, espera aí, tem alguma coisa errada, amanhã eu já vou começar um propósito de jejum e consagração, espera aí, vou levantar pelas madrugadas, às 3 horas da madrugada, e vou chorar diante de Deus pelo meu casamento. Faz isso para você ver se não dá certo. Faz isso para você ver se Deus muda ou não muda aquele coração. Faz isso para você ver se Deus joga por terra aquilo que o inimigo está colocando. Faz isso para você ver se Deus não tira do caminho dele, não tira, faz do caminho dela. Jejua, consagra, lute pelo seu casamento, ainda que seja pelas madrugadas, porque o Senhor vai te dar vitória nele. Sabe por quê? Porque é dele. Esse casamento pertence a ele. Foi ele que criou. Ok? Deus foi que te deu essa princesa. Deus foi que te deu esse príncipe. Fala com ele se está acontecendo alguma coisa errada, ele conserta, está quebrando, conserta. Vai em busca, chora, fala com o Criador do casamento, que o teu casamento está precisando melhorar. Se ele criou, ele não sabe consertar. Ele criou, ele sabe resolver o problema, ele sabe consertar, e a palavra dele diz que não há impossível a ele. Para dar alegria a um casamento, Deus chega numa mulher de 99 anos, num velho de 100 anos, e faz gerar filhos novamente, faz amamentar. Deus faz tudo para que um casamento possa ser feliz. Imagina o seu, meu filho. Olha a luta dessa mulher aqui: rodearei a cidade e buscarei até encontrar
até salvar, até resolver a situação. E quando achou, detive-o, né, e levei. Ainda foi e mandou um recado: ó, mulherada, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, ninguém venha perturbar mais não, viu? Ninguém me perturba. Aqui, ó, conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o meu amado até que queira, tá bom? Ninguém vai perturbar agora mais o meu casamento. Amém? Glorificado seja Deus. Isso é que é dar valor, não é? Olha como essa mulher lutou pelo seu casamento, irmãos, e só valoriza, né, quem ama. Ok? Só valoriza, só tem esse valor todo quem ama. Então, lute por isso. Olha que coisa interessante. Aqui ainda em Cantares, não, Efésios, né? Efésios 5, 25, nós vamos ver sobre amar, o que foi o que o Senhor Jesus aconselhou acerca do casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios é bastante conhecido, né? Um texto que se lê muito quando se faz casamento, né? Louvado seja Deus. Tá, Efésios 5, versículos 25, 28 e 29. Efésios 5, 25 diz assim, ó: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora você observa o quanto Cristo amou a igreja. Ele preferiu levar sobre si as dores, né, as feridas. Ele se colocou no lugar, né, na posição ali de receber todo o castigo para proteger o seu amor, porque o amor de Cristo é para com a sua noiva, não é? Então, o amor da esposa é para com o seu esposo. O primeiro amor é o de Deus, não é aí? Mas o amor é tão grande aqui, que ele diz: ame um ao outro. Olha como Cristo quer que o amor nosso seja. Olha que coisa especial. Amai as vossas mulheres. Você pode pegar também: amai vossos maridos, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É a hora de, às vezes, nos sacrificar para dar alegria ao nosso cônjuge. Muitas vezes a gente precisa abrir mão do nosso ego, abrir mão de alguns direitos, alguma coisa, para poder servir. Eu creio que dentro do casamento, a função do marido é fazer a sua esposa feliz. Dentro do casamento, a função da esposa é fazer o seu marido feliz. Não é verdade isso aí? Esse é a principal função. Um existe para tornar a vida do outro melhor, tornar a vida do outro mais feliz. Então, muita gente pensa simplesmente em si. Eu, né, estando feliz, tudo bem, mas não está, sabe por quê? Porque a tua felicidade quem vai fazer é a tua esposa. A tua felicidade quem vai fazer é o teu esposo. Então, se você está buscando essa felicidade, você mesmo, você não vai conseguir, porque Deus deu esse direito para ela fazer você feliz, e Deus deu o direito para ele fazer você feliz, mulher. Então não adianta, a sua alegria, não é? A sua felicidade depende do seu marido ou da sua esposa estar feliz para te fazer feliz. É interessante, né? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então Cristo faz tudo para que a sua igreja esteja e seja feliz. Inclusive, o local onde vamos morar, um dos nomes é Felicidade Eterna, né? Quem fez isso? O noivo. Você não fez por merecer, mas foi ele que fez. Então, proporciona felicidade à sua esposa. Proporciona felicidade ao seu esposo. E automaticamente você será feliz por isso. Porque uma pessoa estando feliz, ela vai, não é verdade? Transmitir essa felicidade para o outro. Assim Cristo tem sido. Então valoriza o seu casamento, valoriza aquilo que Deus te deu. Começa a pensar, então é por isso que eu tenho sentido tanta angústia, tanta tristeza. Por quê? Porque eu tenho feito meu cônjuge triste. Eu tenho feito
né? A minha esposa triste, eu tenho feito o meu marido triste. É por isso que eu estou triste. Mas como, pastor? Eu estou buscando a minha felicidade. Meu filho, é uma só carne, não adianta. Se você está fazendo uma parte da sua carne triste, é uma só carne. Você vai estar triste, não vai estar bem, não tem jeito. É uma só carne. Amém? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, como diz Adão ali desde o princípio. Então, presta atenção o porquê que talvez você tenha sentido muitas tristezas, muitas angústias. Vê se a sua esposa está feliz. Vê se o seu esposo está feliz. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que aqui também no versículo 28, nós lemos o 25, 28 diz assim, ó: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É isso. Se está amando a sua esposa, se você está amando o seu esposo, você está se amando, ok? Cuida. Olha, irmãos, a função da mulher é cuidar do marido. A função do marido é cuidar da mulher, não tem jeito. Às vezes a gente pensa, eu estou cuidando da obra do Senhor e tal, não tem tempo para o marido. Aí a palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que cuida ser religioso, que diz ser religioso e não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Terrível, né? Sabe por quê? Porque é egocêntrico, egoísta, quer cuidar só dele mesmo. A partir de hoje, cuide mais do seu cônjuge, procura agradar. Por exemplo, você sabia que a palavra elogiar, né? Você sabia que elogiar é um dos sinônimos de valorizar? Elogiar é valorizar. Aqui, valorize, não é? Aliança no casamento. Cantares 4, versículo 1 ao 7. Você vai ver se isso aqui não é elogio. Cantares capítulo 4, diz assim, ó: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os olhos das pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade, os teus dentes são como os rebanhos de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata, o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de uma romã entre as tuas tranças, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendentes dela, todos os broquéis e valores. Os teus peitos são como os 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios, antes que se refresque o dia e caiam as sombras. Irei ao monte de mirra, ao outeiro de incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Olha que coisa especial. Isso aqui não é elogio? Tem gente que acha que não deve elogiar, porque vai envaidecer. Não, o crente, o cristão, a pessoa espiritual, ele aprende a conviver com crítica, com elogios, com tudo. Mas nós devemos elogiar. Elogiar é valorizar também. Quando você tem algo, tem gente que elogia tanto o carro, né? Cuida, zela, arruma, encera, lava, elogia para todo mundo. Quer dizer, ele está dando um valor, ele está valorizando. Então, quando você está elogiando, por exemplo, qual de vocês aqui, eu não sei, elogia a comida que a esposa faz, um gesto tão simples. Eu vi uma pessoa falando assim: o meu esposo nunca falou nada da comida, come bastante e nunca disse que está gostoso nem nada. Tem gente que não é assim. Gente, um simples gesto, uma coisa tão simples.
Tem gente já conversando aí, será que vocês estão sentindo falta, as mulheres aí, de um elogio, né? Do marido, da comida, né? A comida está gostosa, né? Que custa dizer, gente, que delícia, meu amor. Uma delícia essa comida, muito bom, né? Porque se não tivesse, não comia tanto. Come tanto, mas diz que não está gostoso. Durão, né? Turrão. Às vezes o marido faz tanta coisa legal, agrada a mulher, e ela simplesmente deixa para lá e não elogia. Será que você está valorizando mesmo? Valorizar é isso também, tá bom? Elogiar é um dos sinônimos de valorizar. Amados, não deixe para valorizar apenas quando perde. Não deixe para valorizar depois que perde, né? É interessante. Imagina, eu quero até chamar minha esposa aqui à frente agora, para a gente fazer aqui uma certa dinâmica, né? Uma coisinha simples assim, você também, vamos nos colocar de pé, todos nós. Fica de frente para com o seu cônjuge aí. Dá uma olhada bem nos olhos dessa princesa, dá uma olhada bem nos olhos desse príncipe. Olha, bem direitinho, dá uma olhadinha. Não é bonito ver esses olhos abertos? Não é bonito ver esses olhos abertos? Agora, fique em silêncio um pouquinho e imagina esses olhos se fechando para sempre, partindo para o Senhor. Fecha os teus olhos um pouquinho. Não é? Não dá, pastor, não é? Presta atenção. Imagina o seu cônjuge partindo para o Senhor. Imagina o momento do velório ali. Quanto choro, né? É duro, mas é um choque de realidade. Fala isso agora. Quantas lágrimas, quanto choro. Não, olha para essa lindeza que está diante de ti. Imagina você despedindo. É duro. Imagina a primeira noite, ali o lado da cama vazio. Gente, olha aí, não dá vontade de beijar, de abraçar? Olha, abraça um pouquinho e sente assim, esse respirar. Olha, sente o coração dele, sente o coração dela. Valorize isso, irmão. É rico demais, foi Deus que te deu. Não deixa para você perceber o valor disso aí depois que ele não existir mais não, irmão. Presta atenção no que Deus te deu, no que o Senhor fala contigo. Meus amigos, meus amados, imagina a falta dos diálogos, dos momentos de refeições, os momentos íntimos. Não é gostoso? É rico ou não é? É valioso ou não é? O que Deus te deu. Então, meus amados, faça como Cantares ali, capítulo 8, versículo 6, que diz assim, olha, quer saber? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Isso é rico, isso é grande, é poderoso. Tenha ciúme, sim. Dê valor àquilo que Deus te deu. Não deixa para valorizar apenas quando perde. Amém? Eu quero fazer uma oração agora. Nós vamos orar para que o Senhor tire tudo aquilo que o inimigo tem colocado, todo o lixo de Satanás, seja jogado por terra, porque foi Deus que fez isso aí é santo. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, Pai, que tira todo o embaraço, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, ó Deus amado,
para tentar destruir casamentos aqui, Senhor. O teu amor é muito grande para com esses casais, assim como também a fúria do inimigo é grande contra as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra, Senhor, agora, todo levante de Satanás contra as nossas vidas conjugais, Senhor, contra os nossos casamentos. Senhor, que o amor no coração da esposa aumente para com o esposo, que o amor no coração do esposo aumente para com a esposa, Senhor. Meu Deus, que o desejo de um seja para o outro, somente um para com o outro, Senhor, e que Tu possa, ó Deus amado, aumentar, Senhor, ó Deus, de uma forma gloriosa, renovar, Senhor, renova, Senhor, ó Deus, o físico, renova o espiritual, renova o emocional, ó Deus de misericórdia. Eu te peço nesse momento, Senhor, cuida do que o Senhor criou, Pai. Zela, porque o Senhor abençoou, Senhor. Desfaz agora todo mal, Senhor, todo mal entendido, Senhor. E que os nossos corações, Senhor, ó Deus, sejam cheios do Teu Espírito Santo, sejam cheios de amor, Senhor. Que possamos, ó Deus, discernir, Senhor, entender o valor que temos, ó Deus, um para com o outro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ensina-nos a valorizar aquilo que realmente tem valor, Senhor, aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pelos grandes livramentos, pela proteção do Senhor, por ter nos sustentado até aqui, Senhor. Guarda, Senhor, ó Deus, cada casal desses que aqui estão, Senhor, para a Tua grande e gloriosa obra, Senhor, e para o Teu grande e glorioso momento, o momento da eternidade com o Teu povo, Senhor. Através deste povo que está aqui, Senhor, que Tu possa gerar para Ti frutos, Senhor, frutos espirituais e físicos, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito por nós. Amém, amém. Que Deus abençoe. Diz para sua esposa, eu te amo. Diz para sua esposa, eu te amo, meu amor. Eu te amo. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer o pastor Luiz, meu pastor, muito obrigado, mais uma vez, por ter nos concedido a felicidade de conversar um pouquinho, falar um pouquinho acerca desse assunto que é tão importante. Que Deus abençoe, Deus possa recompensá-los de uma forma gloriosa. Amém? Agradeço. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.